Então, gente, começando mais uma Estação 8, a sua estação de embarque para o cinema. Eu sou Andrei Ferreira, estou aqui com o Max, que é o nosso convidado de hoje para falar sobre O Homem do Norte. Primeiro o Max vai se apresentar, como a gente sempre faz, apresentar quem ele é, suas formações, para depois a gente começar esse bate-papo que vai ser muito massa. Olá, Andrei, olá, pessoal que está ouvindo a gente. Eu sou Max Leandro, né? Estou graduando agora em cinema e audiovisual pela UFES. E estamos aqui para bater esse papo, né? Trocar essa ideia bacana. Anterior a isso, tinha umas atividades que é completamente, assim, fora desse eixo do cinema, né? Era professor, trabalhava muito com literatura, então já tinha também um interesse muito grande pelo tema do filme, que a gente vai conversar já, né? Falar um pouco sobre a cultura nórdica, que é muito interessante também. O Homem do Norte, né, que é um filme de direção do Eggers, o mesmo diretor do Farol e da Bruxa, é um filme que o Eggers mais uma vez vai trazer um filme épico, um filme que fala sobre o passado como os outros dois filmes, mas dessa vez ele vai falar sobre a mitologia e a cultura nórdica. Nos outros ele falava de outras mitologias, a mitologia grega e a cristã e satânica, né, na Bruxa, que era, e no Farol, e dessa vez ele traz mais um filme falando sobre mitologia, né? Sim, e é um senhor filme, né? A gente vai discorrer sobre isso. Ele traz uma visão assim, que até então a gente não tinha visto em outros produtos que pegam com esse mesmo tema, né? Ele difere um pouco, inclusive, da própria série Vikings, né? Que é isso, é sobre essa cultura. E ele vai trazer ali uma lenda que é muito local, uma coisa muito própria. Eu acredito que seja muito própria ali da cultura da Islândia, né? Que eu acho que é para onde o filme vai nos levar, né? Junto com essa história que é fantástica. O interessante desse filme é que o Eggers, dessa vez, ele não escreve o filme sozinho, né? O outro roteirista é o Sijon, que é um roteirista islandês. Então ele tenta o máximo possível adentrar nesse mundo, trazendo um cara que conhece daquele mundo realmente, que é o Sijon. Ele é o mesmo roteirista de Lamb, não sei se você já ouviu falar, que é um filme super polêmico, que é o Cordeiro. Que é islandês também. E muito bom. E aí ele traz esse cara que é um roteirista incrível para falar sobre essa cultura que ele é o próprio Eggers antes de uso, né? Ele estudou muito para fazer a Bruxa, estuda muito para fazer o Farol. Ele é um cara que estuda muito do mundo e tenta inserir e trazer a gente se inserir nesse mundo, né? E ele faz isso com o próprio Homem do Norte agora, que é um filme fantástico. E sem falar no elenco, né? Ele traz um elenco também de lá. Eu estava, de certa maneira, ansioso para ver o retorno às telas da cantora Björk, né? Que ela interpreta uma bruxa no filme, que já tinha encenado antes lá com Lars von Trier no A Dancer in the Dark. E ela simplesmente está arrasando, assim. Eu acho que ela tem apenas uma pontinha ali no filme, mas ela arrasa. E ela, para mim, também termina sendo um símbolo ali da cultura islandesa, né? Porque ela traz muito isso para a gente na música dela. E, claro, tem outros atores e atrizes que são de lá e a gente consegue perceber ali no sotaque, né? A presença ali. A gente, eles estão falando inglês, não estão falando islandês nem norueguês, estão falando inglês, mas a gente sente aquele sotaque mais carregado, sabe? E isso termina aproximando também. Eu acho que joga a gente lá. O próprio protagonista é um cara que nasceu nos países nórdicos, né? O Alexander, né? Que é dos Irmãos Carregados, todos são famosos. Ele já atuou bem no Big Brother, a série, mas nesse filme ele realmente tá sensacional. Ele realmente é um protagonista de peso. Ele é o cara. É o Berserker que a gente realmente teme, a gente vê. O filme trata da jornada do herói, né? Sim. E a gente vê ele sendo uma criança que, querendo ou não, as crianças são frágeis, e o Eggers, ele faz uma jornada do herói, torna esse personagem de criança até ser adulto e tem uma trajetória absurda, e ele vive para isso, né? Ele vive para a sua vingança. Então o que dizem é o objetivo de vida, o que faz ele viver realmente é essa vingança. A gente percebe isso no final do filme, que realmente o que faz ele viver é essa gana de vingar seu pai e salvar sua mãe desse tio dele que toma o reino que era para ser dele, né? Toma do pai dele, né? Eu fico até um pouco assim em comentar as coisas, porque não, vou terminar passando spoiler, né? Não, sem problema. O pessoal já sabe que tem spoiler, tem né? Spoiler. A galera tá avisada.
Mas é isso, né? Então, o moleque, ele passa por todo aquele trauma, né? E ao ver... Aliás, antes ele já tinha jurado, né, lealdade ao próprio pai. E ao vê-lo, logo em seguida, sendo assassinado, ele, pronto, aqui é o meu objetivo de vida. Então, como você mesmo falou, ele passa a viver para isso. E tudo que ele faz é em função disso. E quando ele chega nos finalmente, olha aquela história, né? Que é aquela conversa com a mãe dele e ainda tem aquela insinuação de incesto que acho que termina chocando um pouco, mas ali também não faz parte da cultura cristã, é outra história. Então, para aquela época, inclusive, aquilo não é tão chocante assim, né? Mas aquela reviravolta ali, nossa, aquilo pagou o filme. Né? Você vê o personagem passou a vida toda acreditando numa coisa e de repente não é aquilo. E o interessante, você falou das atuações do elenco, é que o Eggers, ele faz uma coisa que ele já fazia nos outros filmes, que é que realmente todos os personagens do filme eles vão ter um momento de brilho. Você falou da Bjork, a Bjork quando ela aparece, ela brilha. Sim. Quando o William Dafoe ele aparece, ele brilha. Quando o Ethan Hawke, principalmente na última cena dele do filme, pra mim a melhor cena do filme, quando ele fala, não vou dizer o que ele fala, mas lembra muito uma cena de um personagem, final de um personagem também de Vikings, que se falou a série. Mas é muito forte todas as cenas. A Nicole Kidman é sensacional a cena dela com o filho e aquele quase um monólogo, né, que ela tem. E ela extravasando tudo que ela sente ali arrepia, assim, tô arrepiado só de lembrar do diálogo dela. Porque realmente todos os personagens, eles brilham. Tem até um coadjuvante na cena do esporte que a gente não sabe o nome dele. Não fala o nome dele, mas o personagem também brilha. A gente fica torcendo pro Alessandro Scargari, claro, mas o cara que tá no outro time, ele também brilha pra caramba naquela cena ali. Que o esporte, até fui pesquisar, o nome do esporte é Kinatecleia. É um nome mega difícil, eu vou botar na tela da galera que vai ver no YouTube. É um esporte também que eu nunca tinha visto em nada, ninguém nunca tinha falado sobre esse esporte em nada. E o Eggers traz uma parte da cultura nórdica que eu não conhecia também. E essa cena do esporte é sensacional também. Quando eu vi a cena do esporte, eu tive uma referência que foi o rugby, né? Que é um esporte que tem muito contato físico também. E que, às vezes, você, olhando assim, você acha, não, é violento. Não é que seja violento, tem contato, né? Mas também lembra... Futebol americano também. E aquele outro esporte que agora fugiu o nome, gente. Tava com um nomezinho agora. E fugiu. Ai, gente. Acho que em algum momento eu vou lembrar, a gente pode retornar a esse ponto. Ok. Não é o hóquei. Mas é um esporte também, tem muito contato físico, né? Que se usa tipo uma raquetezinha que parece uma luva, que você segura a bola aqui e você não pode deixar a bola cair, né? Você tem que ganhar o espaço e não ser, né? Cricket, não? Acho que sim. Não sei se é cricket. Mas um desses esportes assim, de origem europeia também. Mas, retornando à questão das atuações, você citou a atuação da Nicole Kidman. Cara, que delícia ouvir a Nicole Kidman com aquele sotaque, né? Que ela pegou o sotaque ali, eu achei fantástico. E não só ela, como também a Anya, que está de volta, né? Também como bruxa. Né? Ela veio do filme A Bruxa e está lá, também como uma bruxa, né? E também uma atuação muito brilhante. Eu achei que o elenco todo foi fantástico, assim, sabe? Até a galera que estava na figuração figurou muito bem. Né? Ninguém ficou olhando para a câmera, ninguém fez cara de susto. Estava tudo muito bem colocado, tudo muito bem orquestrado. E Eggers, velho, ele é assim, o trabalho dele é assim. É tudo muito bem feito, tudo muito bem organizado, todos os pontos nos lugares, né? Então, era o que podia se esperar de um filme dele. Eu não esperava outra coisa. Beleza, eu até pensei, gente, o filme vai ser legal, mas eu não sabia que ia ser tão bom quanto ele é. Quer dizer, eu acho que ele superou as expectativas, assim, sabe? E ele a gente não tinha visto ele dirigir cenas de ação e ele dirige muito bem. Sim. Muito bem as cenas de ação. Tem um plano de sequência, o primeiro plano de sequência que a gente vê ele que vê o Hamlet como Berserker, né? Pra quem não sabe, esse filme é baseado no conto de Hamlet,
que o Shakespeare se inspirou nesse conto para fazer o Hamlet. Sim. Então, os nomes parecidos não são coincidências. É realmente uma inspiração do Shakespeare, baseado nesse conto. E a primeira cena dele como Berserker, aquele plano sequência, é sensacional, velho. Pra mim é uma das melhores cenas de ação. E a cena final também é muito boa. Sim, e você falando agora, eu resgatei as imagens, né? O Hamlet, ainda garoto, né? Percorrendo, tentando fugir daquele espaço de conflito ali. Me recordou também de um momento antes disso, quando ele corta o nariz de um dos agressores, né? Que tenta matá-lo. E eu acho que é ali que começa a cena, né? Logo em seguida, né? Uhum. Que ele sai correndo, ele foge, e o cara vai falar pro novo rei que o garoto havia morrido, estava no mar. Daí, sendo que ele não morreu. Ele é a lenda, né? Não é Beowulf, mas é a lenda. É um filme realmente de sequências muito boas. E o interessante que ele faz, principalmente nessa cena da criança, é que ele trabalha a Pan diferente do modo como os outros diretores trabalham, né? Porque no início a gente tem a cena em que eles pegam o pai dele e a Pan vem do lado direito pro lado esquerdo. A câmera gira assim, né? Assim, quem tá vendo o vídeo vai ver mais claro. A câmera gira desse lado pra cá. E aí quando o filho dele tá fugindo, como o início é a captura, né? E a fuga, ele pega a Pan e joga pro lado esquerdo e pro lado direito. Então até a fotografia trabalha esses momentos de emoção dos próprios personagens, né? Pela fotografia ele próprio quer passar esses momentos de aflição dos personagens. Sim, e foi bom você falar nisso, porque uma das coisas que eu observei são esses movimentos de câmera, né? Que são sensacionais, e não só nessa cena que você descreveu, mas em outros momentos. Por exemplo, na cena em que eles estão, que é com o Willem foi, né? Estão ali, que eles entram num transe ali, que é o momento que Hamlet faz o juramento. Eu percebo que tem também esse movimento da câmera indo e vindo, e esse ir e vir, ela alterna as emoções, né? E ela vai alternando as emoções não só do Rei Corvo, que eu esqueci o nome do personagem, fugiu, e retornando para Hamlet, né? E mostrando a interação deles ali. E também tem o próprio personagem do Willem Dafoe, que vai aparecer ali naquele momento ali que é uma embriaguez, né? Eu acho que eles tomam alguma coisa ali que o mago vai servir para eles, e de repente eles entram num transe e já estão em outro plano, né? Tanto que chega um momento que o garoto está flutuando e ele se vê, né? Ou seja, é uma projeção astral onde ele saiu do próprio corpo e conseguiu ver a cena toda ali de cima. E eu acho que essas jogadinhas de câmera, de vai e volta, e sobe e desce, cara, isso é sensacional. E ele fez isso de uma maneira magistral, porque tem muitos filmes que tentam experimentar e não fica legal. Às vezes o movimento sai torto, às vezes o movimento termina sendo um pouco vertiginoso, como alguns filmes que você pega, que a câmera faz esse movimento circular, como em alguns momentos ela faz esse movimento aqui. E tem alguns filmes que simplesmente causam a sensação de tontura, né? Naquele momento a gente não sente a sensação de tontura. A gente sente quase que o transe que eles estão ali. E eu acho que é bacana, assim, sabe? Eu acho que ele conseguiu, acho que ele pegou ali. E nesse próprio... O interessante do Eggers também é que ele é um diretor novo, mas um diretor meio que das antigas, né? Por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, o George Miller fazendo Mad Max, por ser um filme de grande orçamento, como esse filme é o primeiro filme de grande orçamento do Eggers, geralmente eles filmam com 2, 3, 4, 5 câmeras para não perder as cenas. E o Eggers não, ele pega, bota uma câmera só. É um diretor que realmente sabe o que ele quer fazer. E ele vai usar aquela câmera, e se não tiver bom, ele faz de novo só com aquela câmera. Ele não tem medo das propostas, de utilizar as propostas dele. Então ele sabe muito bem o que ele quer, que nem você falou. E tem uma questão que ele já referencia a fotografia de outros filmes, né? Sim. É um diretor com poucos filmes no currículo, mas ele já referencia, por exemplo, a gente tem as cenas de close-up, principalmente naquela cena dos rituais, que a gente só vê o rosto da pessoa em tela. Sim. E realmente é um aprofundamento da gente com todo o ritual, que parece que a gente está inserido, e o William Dafoe
E o Ethan Hawke tá falando com a gente, né? Naquele ritual dos lobos. É sensacional. É fantástico. E você falou da questão dele trazer referência de outros filmes. A gente tinha até comentado em off aqui a questão do Farol e da Bruxa, né? Eu pensei direitinho, acho que ele já tem uma assinatura, né? A imagem do filme dele já é assinatura. A gente tinha até comentado, não, é mais um filme cinza, porque tem um aspecto assim de inverno, um aspecto mais sombrio, né? Um céu sempre nublado, né? Aquele aspecto até de umidade também, né? O mesmo a gente percebe na Bruxa, a gente percebe no Farol, aquela coisa, né? E esse filme também é assim. Eu acho que isso terminou se tornando uma assinatura. Eu não sei futuramente o que é que ele vai fazer. Agora, em relação à questão dele saber o que ele quer, de como usar a câmera, eu acredito que ele dá umas experimentadas antes, né? Para saber como vai ficar, para ter certeza de que é isso mesmo. Mas eu acho que ele é certeiro, assim, sabe? Eu acho que ele é certeiro e que... Concordo, ele sabe o que ele quer e ele sabe como fazer. Tanto que a gente vê o resultado. E o resultado é muito bom. Como você falou, é um filme muito cinza, né? As cenas noturnas e as cenas, principalmente aquela cena que ele tá lutando lá pra conseguir a espada dentro da mente dele, né? Que ele tá dentro de um mito que ele, na cabeça dele ali. São muito cinza todas as cenas. A própria cena, uma cena que o próprio Odin aparece. Sim. É toda cinza, e as cenas que não são cinzas são laranjas. Que remete ao fogo, né? É, a lava. a descoberta, né? Geralmente são cenas de descobertas, né? A gente tem uma cena que é laranja, não vou falar qual é pra não dar spoiler, já sabe qual é, que não é uma cena de descoberta, mas é uma cena de encerramento de uma coisa, né? E aí a gente tem a cena que ele se descobre como um viking, que o pai dele tá preparando para ele ser um berserker, né? Naquela cena do ritual. Mas as outras cenas são muito cinzas realmente, assim. E as cenas que não são cinzas são azuladas. Principalmente as cenas que ele tá com a Anya Taylor-Joy. Então, ele trabalha muito bem essa nivelação de paleta de cores, né? Sim. Mas o cinza, pra mim, chama atenção. Principalmente nas cenas noturnas, que pra mim são as melhores cenas. E é muito raro a gente ver, por exemplo... Quem está acostumado a ver filmes vikings, por exemplo, ou jogos, tem o God of War, que é no mundo nórdico, é um filme totalmente, quase todo em claro. O próprio Vikings também é no claro. E a gente tem agora um filme na cultura nórdica no escuro, se passando boa parte à noite. Para mim, são cenas sensacionais. Ele faz isso e traz pra gente o clima daquele lugar, daquela parte geográfica ali, né? Porque a gente, além de estar falando assim, de lugares que são muito frios, são lugares em que a maior parte do tempo está escuro. Né? Se tira pela Finlândia, a própria Islândia, né? E é um lugar inóspito, né? É o mais inóspito do mundo nórdico ali. Sim, a Islândia mesmo é uma ilha, né? E ela está sempre em movimento, ela está crescendo, ela está se expandindo por causa da atividade vulcânica, né? E eu acho que é a única fonte de calor natural mesmo, porque até quando é verão é frio e ainda é meio escuro, assim, né? É uma coisa meio nebulosa, assim. Eu acho que essa estética do filme dele traz isso pra gente. Você quase pode sentir o frio do lugar, sabe? Porque é sempre aquela coisa quase chuvosa, aquela coisa fria, uma coisa assim. E eu acho que é exatamente esse trabalho da paleta de cores, dos enquadramentos, quando ele mostra ali o ambiente, quando ele mostra e você percebe o chão. Eu particularmente tive a impressão do chão ser úmido, tá sempre molhado, a grama, apesar de ter uma grama bem verde assim também, e eu acho que talvez tenha sido esse o objetivo dele, para colocar a gente dentro do ambiente, para a gente sentir, né? A gente sente ali, pelo menos eu tive esse efeito. Quase que dá pra sentir o cheiro da grama ali, né? É muito doido como ele trabalha a direção de arte. Ele é um cara que veio da direção de arte, né? Antes de ser um diretor, ele era um diretor de arte. Então, ele faz isso muito bem. Tem até uma cena de making off que o cara tá parado, ele mesmo, o Eggers, tá pegando lama do chão
dali da Islândia e passando no figurante e aí no terror dele ficar de fundo rindo, assim. Que ele realmente é um diretor que bota a mão na massa e realmente ele bota a mão na lama suja a mesmo. mão, né? É um diretor que realmente valoriza essa questão da direção de arte e eu acho que é por isso que a gente se sente tão inserido. Eu, por exemplo, conheço algumas coisas da cultura nórdica, peguei algumas simbologias, mas quem não tem conhecimento das simbologias também se insere naquele mundo, quer saber, eu acho que quando acaba o filme, você fica doido para saber o que tá falando. Por exemplo, eu fui atrás dessa coisa do esporte, saber o nome, porque realmente eu fiquei inserido naquele mundo e a gente só sai daquele mundo realmente quando acaba o filme. Isso. É uma imersão incrível, a trilha sonora contribui bastante para isso, né? Muito. Que é aqueles tambores de fundo. Muito, muito, muito. Assim, acho que é uma grande referência ali para música nórdica mesmo. Eu já tinha ouvido, como eu mencionei anteriormente, algumas coisas de Björk, né? Embora Björk faça uma música mais pop, né? Não é tão enraizada assim, não é tão, digamos, tradicional. Mas conheço outros grupos que é basicamente aquilo. Você pega, tipo, tem um grupo chamado Heilung, uma coisa assim, não sei pronunciar essas palavras nórdicas, mas que eles fazem isso, né? Bom, tava ouvindo aquilo, cara. É aquela batucada, são aquelas vozes polifônicas, né? Que também lembra muito o tipo de música da Mongólia, aquela coisa grave, uma coisa rouca, que às vezes nem parece ser uma voz, parece ser tipo um instrumento meio berrante, uma coisa assim, porque é um som bem gutural, né? E aquilo está presente o tempo todo. E aquilo faz parte da cultura, né? Acho que a gente tem ali uma referência muito boa e muito rica para quem quer conhecer um pouco mais sobre a cultura nórdica. Cara, assiste o Homem do Norte, você vai aprender muita coisa. Vai aprender muita coisa e tudo muito bem referendado, assim. A galera tem uma referência muito boa. Super vale a pena também. E ter essa atenção também com a trilha musical, que é fantástica. E um interessante falando agora da cultura nórdica é que ele traz, como a gente falou, mais uma vez uma cultura diferente em um filme dele. Ele não repete, o repertório dele parece que é muito vasto e dessa vez ele traz essa cultura. E uma coisa que ele sempre faz é não julgar aquelas culturas. Sim. Por exemplo, a gente tem a questão da cultura satânica no primeiro filme, A Bruxa. Tem a questão da mitologia grega no segundo. E nesse, ele faz questão de não julgar tudo aquilo, aquela cultura, porque é uma cultura, né? É diferente da nossa cultura. Por exemplo, seja a cultura que tiver, a gente não tem uma cultura nada no Brasil, nada parecida com aquela que existia no mundo nórdico. E ele realmente não julga aquilo que os personagens fazem. E é interessante porque a gente se insere e a gente também não julga todos aqueles atos que existem ali, porque é uma cultura normal, por exemplo, como Ari Aster faz, por exemplo, em Midsommar, que é um filme também que fala de uma cultura da Suécia. Isso. E ele traz isso e ele trata a cultura com muito respeito a toda aquela mitologia nórdica, e é um filme que realmente dialoga, né? A gente tem, a todo momento eles falam dessa mitologia nórdica. Tem a personagem da Björk, que é uma grande representação disso, né? Porque ela representa uma bruxa e os bruxos tinham um papel social importantíssimo no mundo viking, né? Era um status social quase que elevado só abaixo praticamente do rei. Então ele traz essa cultura e a gente se insere realmente. E eu já gostava de Vikings e de outros filmes, tinha Cavaleiros do Zodíaco que já falava disso, mas pra mim é realmente a melhor obra assim que fala do mundo nórdico, né? Até agora, por enquanto, sim. E foi bacana você lembrar essa questão do que ele coloca no filme A Bruxa, que ele contrapõe, na verdade, ele traz... Eu não penso na cultura satânica, como você mencionou, como algo dissociado da cultura cristã, né? Porque os dois estão interligados, né? Eu acredito, inclusive, que essa ideia de Satanás, satanismo, isso é uma criação do próprio catolicismo, sabe? Uhum. Ali da Idade Média. Como é que a gente vai controlar essa galera aqui? Vamos botar medo na galera. A galera tem que ter medo, viu? Não pode fazer as coisas não, senão o diabo vem e carrega vocês. E, assim, termina sendo um pouco pesado, um pouco chocante, porque a nossa cultura é hegemonicamente cristã, né? Então, isso termina sendo pesado. Inclusive, como eu mencionei, aquela cena da Nicole Kidman, né? No momento que a Amaleth descobre que a mãe fazia parte... Eu tô passando spoiler aqui, mas tudo bem. Que a mãe fazia parte de todo aquele enredo ali, que
levou aquele momento. E ela se insinua para ele. Gente, eu até comentei com o pessoal que estava comigo. Agora a galera cristã vai passar mal, né? Vai todo mundo infartar agora. Porque faz parte das outras culturas. Nisso, essa questão do incesto, ela não está presente no cristianismo, porque o cristianismo abomina. Mas nas outras culturas acontece, sabe? E não é uma coisa que se julga ou que deixa de ser julgada, porque é algo cultural, entendeu? E naquele momento ali existia uma disputa de poder, né? Eles estavam ali disputando quem iria assumir, porque o plano do Hamlet era se vingar e tomar para si o reino para que seus filhos o herdassem. Não existe mais reino, né? Não existe mais reino. E ele nem vai conhecer os filhos. Spoiler de novo. Enfim. E eu penso dessa maneira. Ele não julga, e eu acho bacana, porque eu acho que o papel do diretor não é isso, não é julgar, é deixar que o público julgue, de acordo com a sua própria moral. Quando você menciona a questão do papel da bruxa dentro da sociedade, realmente é um papel muito importante. Isso me lembra também outras sociedades, outros modelos de sociedade, como as próprias tribos indígenas aqui, eles também têm, né, o pajé, ele tem esse papel também, que é o xamã ali e tal. Os próprios astecas, os vizinhos aqui também, né? Exatamente. Eles tinham eu acredito que vida social parecida. Até em outras culturas europeias, né? A gente está acostumado, quando a gente, por exemplo, lembra da lenda do Rei Arthur. Do né? Rei Arthur, A gente lembra do Merlin, que ele tinha um papel importante ali. Um papel fundamental, inclusive. Né? Sem ele, aquela história ali ia ficar bem vazia, assim, e sem rumo. Né? Então, eu acredito que esse tipo de personagem, muito por deter conhecimento, né? É aquela galera que sempre tem mais conhecimento do que os demais e termina assumindo esse papel de importância mesmo. E, é claro, vai orientar reis e reinados, seja para o sucesso, seja para o fracasso, né? Vai depender da situação ali. E a bruxa ali, que Björk interpreta, e não só ela, como a própria Anya, elas têm esse papel de fazer com que a vingança do Hamlet se concretize, na verdade, né? O papel delas é fundamental para isso. Sem elas, ele vai ficar perdido ali no tempo, ele vai ficar sem saber o que fazer. Então, elas têm esse papel de fazer a história andar, de fazer a lenda acontecer, né? E uma coisa importante que é da própria cultura nórdica e que ele traz é a importância dessas personagens femininas também. Principalmente da personagem da Anya Taylor-Joy, que não é que ela é uma estrangeira, né? Uma escrava estrangeira. E a própria personagem da Nicole Kidman, como ele quer salvar a mãe, elas fazem o enredo correr, né? Elas estão por trás de boa parte da trama, né? Então, é bem importante também essa questão das personagens femininas. Ele traz esse aspecto, né? Porque as Valquírias são um símbolo da mitologia nórdica importantíssimo para que os personagens cheguem a Valhalla, né? Sim, cheguem ao ápice, consigam chegar no paraíso daquela cultura, daquela crença deles, né? Daquela religião. Então, ele realmente traz um protagonismo, não só... apesar do protagonista ser masculino, ele dá protagonismo também às personagens femininas para que a trama flua, né? E o próprio personagem do Alexander Skarsgård, o Hamlet, ele precisa dessas mulheres para que a história dele continue acontecendo, né? Sim. Eu acredito que mais do que os gregos, os vikings, os nórdicos, sejam mais democráticos, assim, nesse aspecto, sabe? Tanto é que se você presta atenção hoje, né, na atualidade, essas sociedades, a sociedade norueguesa, dinamarquesa, islandesa, enfim, a desigualdade de gênero é praticamente inexistente. Porque os direitos são basicamente os mesmos, tanto para homens quanto para mulheres. Né? E eu acho que isso tem que ser um exemplo para o resto do mundo. E na própria cultura viking, né, naquela era mais próxima ali do medievo mesmo, da era medieval e tal, já havia isso, sabe? Apesar da gente ver muita coisa no filme de que a mulher tá ali,
numa situação degradante, a gente lembra que aquelas pessoas ali são escravas, né? Inclusive, o modelo de escravidão que a gente percebe ali é até diferente do que a gente tem em outros modelos que a própria história nos traz, nos traz aqui, como aqui no Brasil, por exemplo, né? O tratamento que o povo negro recebeu enquanto foi escravizado é terrível, assim. A galera não é tratada como gente. E o que é diferente porque nessa história que a gente está falando aqui, dos povos vikings, em outros lugares ali também, não necessariamente dos povos nórdicos, os escravos, eles tinham um mínimo ali de dignidade, sabe? O mínimo. Ali. Beleza, você vai existir, vai trabalhar. Não estou dizendo que eles eram bem tratados, não. Eles não eram, sabe? Mas também não eram tratados da maneira que o povo negro foi tratado e continua sendo, né, aqui no Brasil, por exemplo, ou nos Estados Unidos, que é outro exemplo também, que essa diferença de raça é gritante e cruel, né? Inclusive, eu até tinha lido há algum tempo atrás, e eu estou tentando lembrar porque esses nomezinhos são um pouquinho complicados de se pronunciar, mas é um historiador que descobriu que o povo viking, eles eram muito miscigenados. E não era só com pessoas brancas, como a gente está habituado a pensar, né? A gente acha que o povo viking é todo mundo branco, loiro, do olho azul, da pele quase transparente. E não, existia muita mistura. Por incrível que pareça, quando eles vão adentrando, vindo mais para o centro da Europa ali, né? Termina tendo esse contato e termina gerando essa miscigenação. E eu acho assim, não é muito diferente de outras culturas, como aconteceu também com os romanos, enfim. Né? Mas isso talvez a gente não perceba, porque eu também não percebi nenhum ator negro ou atriz negra no filme. Talvez até nem fizesse sentido ter, né? Já que a gente está falando de uma cultura que está tão distante ali desse eixo ali, né? Da África, enfim. Está muito distante, então talvez não fizesse sentido mesmo. Mas é isso, a gente tem, às vezes, algumas crenças em relação ao povo nórdico que estão um pouco equivocadas, assim, sabe? A gente pensar de que existia uma certa crueldade, é claro, em toda sociedade, digamos, primitiva, a gente vai ver a crueldade ali escancarada, né? Não tem civilidade. Apesar de tudo, de todo o conhecimento que é gerado, né? Enfim. Mas tem esses exemplos que são válidos e que devem ser copiados, como o que eu citei mesmo da questão da diferença de gênero, né? Que praticamente não existe. Pelo menos hoje, não. Né? Naquela época existia menos, porque as mulheres também podiam, né? A própria série Vikings mostra isso, né? As mulheres podiam ficar em casa, podiam trabalhar na lavoura ou cuidando dos animais, mas também podiam ir para a guerra, também podiam navegar, né? Coisa que a gente não vê em outras histórias. É um filme que realmente traz essa cultura e faz a gente se transportar, né, para essas questões. Agora falando das cenas de ação, me lembra um pouco a questão do trazendo isso do Snyder, né? Essa insanidade e essa selvageria. O Snyder, ele cria... Porque só tem uma diferença, que o Eggers, ele trabalha muito o prático, né? A gente realmente acha que tá ali. O Snyder, ele trabalha muito efeito especial, né? E parece que o Eggers, parece que o Alexander Skarsgård, ele lutou mesmo aquelas batalhas ali dentro das filmagens, e parece que tudo aquilo aconteceu de verdade, né? E é algo que realmente chama bastante a atenção. Agora, falando da mitologia, é uma coisa que o Eggers traz mais uma vez, e o filme parece que praticamente intercala cena real com cena de mitos, né? Aí acabei de falar das Valquírias, mas ele fala de outras coisas, né? Ele traz a questão dos corvos de novo, que é algo da mitologia nórdica que todo mundo conhece, a questão dos corvos de Odin, né? Tem uma parte que o próprio Odin aparece, que eu acho que quase ninguém percebeu, e aparece. E a questão que você falou da gente se sentir estranho, tem a questão da cabeça, né? Que tem uma parte que ele corta a cabeça, ele coloca a cabeça perto das partes traseiras do cadáver.
que as pessoas podem entrar e achar que ele está debochando do cadáver, mas aquilo, para a mitologia nórdica, é um modo de ele extrair todos os espíritos maus daquele corpo e que realmente ele encerre em um momento, porque se ele deixasse a cabeça, cortasse a cabeça e não colocasse naquela posição, para os nórdicos seria como se o espírito voltasse em algum momento para confrontar ele, né? E ele faz aquilo para encerrar a questão. E eu acho muito interessante eles trazerem essas simbologias que são muito fortes, eram muito fortes nos outros filmes, mas ele traz isso de novo, né? Sim. O que me fez lembrar também que que eu vi muita representação que eles simplesmente queimam os corpos, né? E nem sempre é assim, né? Acho que isso tem a ver, inclusive, com o status social do indivíduo, na verdade. Acho que nem todo mundo vai ser tratado da mesma maneira. E como você mencionou, as alternâncias aí das cenas que retratariam a realidade e que retratariam essa parte mais, eu diria, onírica, né, da questão do Odin, de quando o Odin aparece. Tem muita cena que é um transe, né? Ele sai, ele está em outro momento, está em outro espaço, outra dimensão ali. E particularmente achei aquelas cenas belíssimas, né? Tanto quando ele vê a árvore genealógica ali, A Yggdrasil, né? né? Lindo. E também teve uma outra cena, eu acho que foi com as Valquírias mesmo, quando ele está sendo levado, acho que Pra Valhalla, né? Eu nunca vi uma representação de Valhalla daquele jeito. eu achei aquilo vi. belíssimo, assim. Eu acho que a imagem em si, não sei, eu acho que acho que seja mais próximo daquilo ali, talvez uma aurora, talvez, não sei, eu nunca vi uma aurora A fisicamente. gente vê, chega a arrepio, assim, que a gente vê o cavalo branco indo para os portões de Valhalla, que é a simbologia maior que a gente tem de Valhalla em outras obras, são os portões luminosos e etc. Mas a gente vê aqueles cavalos e parece que os cavalos estão flutuando, parece que é uma coisa leve. Não, destoa de tudo que a gente vê no resto do filme, assim. E realmente parece que ele conquistou o auge, né? Que o pai dele fala, que ele precisa ser honrado. E a gente sente realmente que o Hamlet, ele teve a vida honrada e o Eggers trata isso com a sensibilidade de um diretor realmente que é genial, né? Sim, é uma coisa muito grande, assim, né? Algo grandioso. E como você falou, né, a questão dos corvos, né, a gente volta a lembrar de que ele é filho do rei corvo, né? Quer dizer, essa ideia de que ele é abençoado ali por Odin já vem de antes. O que me lembrou, inclusive, que a gente termina voltando um pouco na história do filme, é que o avô dele, né, para se tornar rei, também tinha matado o irmão, né? Então ele matou o irmão, se tornou rei. Teve o pai de Hamlet, teve o outro que terminou, né, usurpando o reino também. Então a gente percebe que é uma história ali meio cíclica, né? Fica indo e vindo e se repetindo com personagens diferentes. Só que a diferença ali, no caso dele, é porque Hamlet, ele é a peça-chave dessa profecia, né? Dessa profecia que faz parte da cultura nórdica e que vai se materializar ali no Hamlet. E é interessante da maneira que ele coloca esses momentos que são da realidade com esses momentos que são mais, digamos, espirituais, né? E o que se esperava, como você falou, ele trata isso com uma leveza e com uma delicadeza muito grande. Então, naquele momento, o que podia se esperar era que fosse algo assim, né? Algo, eu acho que inexplicável, cara. Acho que é uma experiência que a gente não consegue ter assim, sabe? Pelo menos não estando sóbrio, pelo menos. De repente dá alguma coisa, dá uma ideia assim. Eu fico pensando na cena que você falou e eu fico rebominando a cena agora na cabeça. E aí eu fico pensando assim, como foi para fazer essa cena assim? Né? É claro, a gente sabe que tem os efeitos visuais ali que vem na pós-produção, né? Mas no momento ali da produção mesmo, né? Como é que fica ali, como é que o ator lida com aquilo, como é que ele... Porque ele tem que se ver naquele ambiente. O que ele tem ali é só uma descrição, né? Agora, como ele vai, digamos, materializar aquilo, né?
E Isso. eles conseguiram, não só o Alexander, mas o próprio Eggers, eles conseguiram imprimir uma coisa fantástica. Eles criaram uma imagem ali que a gente não vê em outros lugares e talvez a gente não consiga ver em outros trabalhos por algum tempo. Né? Vamos ver o que é que ele vai aprontar agora, porque cada filme que ele faz é uma obra-prima, assim. A Bruxa o Farol o Farol tá aqui à nossa frente, iluminando a conversa. Né? E esse filme, como eu falei, ele superou as expectativas. Né? Eu esperava uma coisa, já esperava que fosse bom, tinha expectativa, eu por ser fã da cantora Björk, tinha essa expectativa de vê-la novamente nas telas, e eu achei tudo muito, muito, muito bem feito, muito Porque o trailer entrega, majestoso. entrega que é um filme de ação, né? Sim, E não é bem assim, não é um filme de ação de verdade. É um filme que não só tem ação, mas tem essa questão. É um filme que a gente vê, por exemplo, como os outros filmes deles, são filmes que têm um plot bem simples. É isso, é um filme de vingança. E é isso. Mas como ele vai tratar e como ele vai nos colocar e inserir nesse mundo é o diferencial do Eggers. Tratar uma história simples e tornar ela complexa. Que a gente termina o filme e a gente tem coisas que a gente não entende e a gente vai pesquisar porque isso faz parte. Quando a gente vai estar conhecendo outras culturas, a gente nunca vai conhecer tudo. A gente, por exemplo, quando a gente conhece uma cultura da China, aí a gente vai conhecendo as coisas aos pouquinhos. Então o filme ele não tem esse papel de nos entregar tudo, mas ele tem o papel de pelo menos em algumas pessoas iniciar, em outras pessoas adicionar mais conhecimento sobre esse mundo e sobre essa cultura. É aquele tipo de filme que eu acho que daqui a 20, 30 anos, se alguém estiver estudando ou na faculdade ou na escola sobre a cultura nórdica, o professor vai dizer, assistam O Homem do Norte. É que nem a gente ouve falar, por exemplo, da lista de Schindler sobre a Segunda Guerra Mundial. Vai ser sim. O Homem do Norte. Vai ser um clássico daqui a 20, 30 anos, porque o filme realmente é muito bom. Eu concordo com o que você falou. Inclusive, quando a gente vê ali a sinopse, quando a gente pensa assim, é só mais um filme de vingança, a gente pensa, pô, deve ser um filme clichê daqueles, né? Que você assiste 10 minutos e já sabe o filme todo e não quer mais assistir. E não é isso. Você assiste 10 minutos e você já fica, e agora? E agora? Quero mais, quero mais. Você não cansa. Você quer assistir o filme, você quer ver como vai terminar aquilo ali. Não, apesar de ele sugerir um clichê, ele está longe de ser clichê. Na minha opinião, ele não é clichê de jeito nenhum. É que a gente falou da questão de Valhalla, ele transcende isso tudo e faz a gente se sentir muito bem assistindo o filme. Sim, a maneira que ele coloca as coisas é diferente de tudo que a gente viu até agora. Né? A gente está acostumado, como eu mencionei. A gente popularizou-se aqui, né, a série Viking. Então a gente acha, já sei de tudo, já conheço tudo. E não é bem assim. Inclusive, até li uma entrevista com o Eggers que ele simplesmente detona a série Vikings. Ele diz, aquilo não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver. Agora isso aqui está embasado, de fato, na cultura. Eu não acho que Vikings destoe, mas tem muita coisa que a gente sabe que é criado, né, para o entretenimento. Isso. Né? E eles não vão entregar tudo. Do mesmo jeito que o Eggers, ele não entrega tudo, mas ele insere a gente naquele contexto. A gente consegue compreender, a gente consegue se ver ali, porque a maneira que ele fez, simplesmente pega você aqui, fica aqui, você está na história, agora observe. Você não pode mudar as coisas, mas da maneira que você imerge, é como se você estivesse lá, como se você estivesse vendo. Como a gente estava comentando aqui, a imagem faz a gente quase sentir o frio, faz a gente quase sentir o cheiro da terra, da grama, né? Porque tá muito bem feito aquilo. Cara, é sensacional. Pra finalizar, gente, é realmente um filme, quem puder assista no cinema, porque é uma experiência inacreditável. Assista O Homem do Norte, porque O Homem do Norte é realmente uma experiência diferenciada. É realmente o melhor para mim, é o melhor filme nórdico já feito sobre a cultura nórdica antiga, né? A cultura nórdica nova tem outros, mas sobre a cultura nórdica antiga, para mim é um dos melhores filmes feitos e é um dos melhores do ano até agora. Eu concordo, assina embaixo. Mas se você gosta de assistir filme porque tem uma história e porque pode ser um produto de arte, não só entretenimento, cara, sem dúvida, assista O Homem do Norte.
Você vai escolher entre um e outro, O Homem do Norte. Enfim, se puder assistir o outro, assista também. Vai valer a pena. Então é isso, gente. Muito obrigado por acompanhar até aqui. O Max provavelmente vai voltar em outros programas, que eu já deixo o convite aí. A gente não sabe quando, mas vai voltar também. Foi um bate-papo muito bacana e agradecer, Max, por você ter vindo. Cara, eu que agradeço o convite e não é apenas um privilégio. É um privilégio e uma honra poder estar aqui conversando com você e sobre um tema que a gente gosta bastante, né? Que é cinema. E falando de filme bom, então, nossa. Então é isso, gente. Deixa o recado sempre. Nos acompanhe nas redes sociais, siga. Se tiver algum tema que você quer muito ouvir, algum filme, não só atual, mas um filme que você também quer ouvir o nosso bate-papo. E quem sabe você também pode vir como convidado presencial ou online. Pode ser que aconteça também de acordo com o tema que você indicar. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. E muito obrigado, Max, mais uma vez. Valeu, Andrei. Até mais. Valeu, galera.